Meus queridos, o Lula surtou de vez. Eu não sei se é desespero, se é efeito de alguma substância alcoólica ou se é só o Lula sendo Lula. Mas a gente está aí há basicamente 2 dias das tarifas entrarem em vigor, 50%. Esse é o preço do Lula, do Alexandre de Moraes e da perseguição desenfreada contra o presidente Bolsonaro, o desrespeito aos direitos humanos, o desrespeito à liberdade de expressão e por aí vai aqui no Brasil, né? Então, dia 1º de agosto, lamentavelmente, essa taxa vai entrar em vigor e as coisas vão piorar e muito por aqui. Mas o fato, meus amigos, é que há 2 dias das sanções entrarem em vigor, o Lula impôs uma exigência para falar com Donald Trump. Eu tenho uma exigência para falar com Trump. O Lula querendo impor condições para falar de Donald Trump, para falar com Donald Trump, né? Mas antes que a gente possa comentar a respeito, eu quero falar para vocês aqui do nosso grupo de senadores que foi lá turistar nos Estados Unidos. Oh, desculpa, né? Pensei alto aqui. Eles foram em missão oficial aos Estados Unidos para tentar barrar essa sanção que entrará em vigor no dia 1º de agosto, tá? Dentre eles, lamentavelmente, a gente tem a Tereza Cristina, o Marcos Pontes, né? Que, cara, para mim foi uma decepção isso aí, né? Mas olha só, eles tiveram o visto barrado, parcialmente barrado para a entrada nos Estados Unidos. Vamos entender por quê, ó. Senadores em missão nos Estados Unidos receberam visto com proibição de fazer turismo. Só podem ficar em locais de missão. Cara, isso aqui não é brincadeira. Olha só isso aqui, ó. O governo dos Estados Unidos concedeu um visto aos senadores brasileiros que permite que eles apenas participem de missões oficiais em nome do país. 8 parlamentares embarcaram no país nessa semana para tentar barrar, né, as tarifas aí de 50%. Olha só, o visto estampado nos passaportes dos parlamentares exibe a frase Official Travel Only, indicando que ele deve ser usado apenas para viagens oficiais. E o visto dura até o início de 2027. Cara, isso aqui não é um desrespeito como muitos podem pensar. Não, isso aqui é mais um recado. O Trump sabe que a escalada autoritária no Brasil se deu por leniência e por omissão do Senado Federal, que é a casa competente para barrar ministros do STF, né? O Trump sabe disso, o mundo sabe disso, tá na nossa Constituição, né? Então, o Trump pegou e mandou um recado para o Senado também. Falou, olha, vocês não são bem-vindos aqui, a não ser que estejam em missão oficial, né? Então, enquanto representantes do Brasil, para alguma questão diplomática, comercial ou até legislativa, tudo bem, a gente recebe vocês, mas fora isso não. Vocês não são bem-vindos aqui para turistar nos Estados Unidos, cara. Isso aqui é uma humilhação. É uma humilhação não só para o Senado, né, mas para todo o povo brasileiro. Cara, como é que vocês elegem esse tipo de senadores que permitem a ditadura em curso aí? Como? É basicamente o Trump falando isso. Pô, vocês têm um remédio nas mãos. Vocês poderiam evitar tudo isso, mas vocês elegem esse tipo de senador aí? É lamentável, né? E realmente é lamentável. A gente ter que depender de uma ajuda estrangeira para resolver as questões internas, né? Mas a gente chegou nesse nível, infelizmente. E se a gente quiser ter liberdade e democracia novamente nesse país, a gente vai ter que contar aí com a ajuda do governo norte-americano. Porque de democracia aqui não tem nada, né? Não somos mais um Estado democrático de direito. Há desrespeito a liberdades individuais, há desrespeito à Constituição, há desrespeito a direitos humanos básicos e por aí vai. A lista é muito grande, tá? Agora, falando aí do surto do Lula, cara. Mas antes, cara, olha o valor que custou essa viagem desses senadores aí, ó. As passagens aéreas, seguro viagem e diárias de senadores que foram nos Estados Unidos para discutir as autoridades locais, blá, 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 R$500 mil ao Senado Federal. Não foram R$500 mil do Senado Federal, R$500 mil do nosso bolso. Mas custou aos cofres públicos, nós pagamos por essa viagem R$500 mil, né? 476 mil para ser mais exato. E aí, valeu a pena? Para quê? Para chegar lá e ser barrado, receber um visto de apenas em missões oficiais. E é claro que os senadores não vão conseguir nada, não vão falar com ninguém, porque Donald Trump já fechou essa porta. Falou, olha, não dá para conversar com quem apoia a ditadura. E vocês são os maiores responsáveis pela ditadura em curso no Brasil, os senadores. Estão mentindo? A culpa é dos senadores. É do Senado Federal. Ele é que é a casa competente para barrar tudo isso. E até agora não fez, continua permitindo.
Alexandre de Moraes só continuou avançando porque o Senado permitiu. Essa é a questão, tá? Agora, falando especificamente aí do Lula, né? Vamos lá, o Lula, como eu disse, eu não sei se ele surtou, se é desespero, se é o Lula sendo Lula, falando besteira, ou se de repente é o efeito de alguma substância alcoólica. Sinceramente, eu não sei. Mas ele impôs uma condição, ele fez uma exigência para falar com Donald Trump, né? Porque até então ele não queria ligar para Donald Trump. Correu o risco de ser ignorado, o que seria uma humilhação sem precedentes, e correu o risco de simplesmente ele ser humilhado também, falando com Donald Trump, né? Trump pegar, vira para ele e fala, é o seguinte, é isso, você vai fazer sim ou não? A consequência é essa. Seria uma humilhação também. Então o Lula correria esse risco. Mas antes disso, há 2 dias de impor a taxação no Brasil, né? De entrar em vigor, melhor dizendo, o Lula faz a seguinte exigência: tira Bolsonaro da jogada. Eu só falo com você se você tirar Bolsonaro da jogada. Porque naquela carta o Donald Trump deixou claro, olha, a gente só senta para conversar se vocês pararem a perseguição a Bolsonaro. Porque, cara, tá escancarado para o mundo todo que não houve sequer tentativa de golpe, que não houve essa história de golpe fantasioso, né? Aí os caras querem condenar Bolsonaro, sendo que nem no Brasil ele estava. Como é que alguém tenta dar um golpe de Estado e nem naquele país está durante o golpe, né? Durante a tentativa de golpe? É isso que está acontecendo. Esse é o nível da loucura, né, que essa gente está apoiando. Então, Donald Trump fez a exigência na carta. Olha, parem a perseguição ao Bolsonaro. Respeitem os direitos humanos que estão sendo violados. Parem de censurar, parem de perseguir opositores. Então, tudo isso precisa ser acertado para que, então, Donald Trump sente na mesa e aceite conversar. O mundo está conversando com Donald Trump. A China, a Índia, a própria Rússia está baixando a cabeça e conversando com Trump. A União Europeia, todo mundo está fechando acordo com Trump. O único país do mundo que não consegue nenhum acordo com Donald Trump é o Brasil. Por quê? Porque aqui há uma ditadura em curso. Porque aqui eles perseguem opositores, não respeitam direitos humanos, e não há mais Estado democrático de direito. A Constituição foi rasgada e é reiteradamente e diariamente desrespeitada por esses pseudo-democratas que dizem defender uma democracia imaginária da cabeça deles. Essa é a questão. Agora vamos ver, né? O que o sujeito aí vai fazer. O que vocês acham? Coloque nos comentários. Não esqueça, deixe o seu like, inscreva-se no canal se for novo por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.